nutricionista você vê, né? A gente também, né, precisa estar avaliando essa parte bioquímica do atleta. Na minha anamnese aí que eu falei para vocês, a gente tem que quando eu vou numa consulta com meus atletas, eu tenho que extrair deles o máximo que eu posso de informação, não é, do atleta. Então eu procuro aqui, eu primeiramente tenho os dados pessoais dele. Eu sei que tá pequenininho aqui, né, não ficou legal, mas tem os dados gerais que eu procuro coletar dos atletas, né? Qual o objetivo seu de você estar procurando a nutrição, não é? Qual o seu objetivo? Não, tia, eu quero me alimentar melhor, né? Eu quero uma orientação de como eu me alimento para ter um rendimento, né, melhor na minha natação. E qual é o seu objetivo pessoal, né, na natação? Aí todos me falam o objetivo deles, né? Não, eu quero ser campeão, quero ser medalhista. Eles falam do clube que eles treinam, falam do treinador, falam do treinamento deles durante a semana, né? Se tem um treino só, se tem dobra, fala da preparação física deles, tá? Falam eu pergunto se eles fazem a ingestão de líquidos, de água. Outra questão, pergunto se eles se hidratam durante o treino, que isso é muito importante, a hidratação durante o treino. A história familiar deles, se o pai, a mãe, né, é diabético, porque hoje em dia a gente pensa muito nos antecedentes familiares, né? Na síndrome metabólica, se tem pressão alta, se tem diabetes. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes você vai dar um suplemento para um atleta, né? E você, às vezes, já tem um problema que vem de família. Então, não é bem assim. Procuro saber se tem alguma patologia, se é alérgico, tá? Se a menina se menstrua, se toma anticoncepcional, né? É todo um trabalho minucioso, anamnese. Se foi amamentado, é importante se essa criança foi amamentada, tá? Pergunto se tem alguns sinais e sintomas quando ele treina, de tremores, né, de contrações musculares, né, a gente olha, né, as unhas, se são frágeis, se tem queda de cabelo. É um trabalho bem detalhado, né, a anamnese. Faço perguntas sobre alimentação. Quem é que faz sua alimentação? Né? Você come aonde? Você come no clube? Porque eu lembro até hoje, quando o Leonardo chegou em São Paulo para treinar no Pinheiros, aí ele foi almoçar lá no Pinheiros, no refeitório. Aí eu falei, meu filho, você comeu o que hoje? Ele falou assim, linguiça calabresa. Eu falei, meu Deus do céu. Linguiça calabresa, meu Deus do céu. Porque às vezes o refeitório do clube faz comida pro geral, para todo mundo. Não é direcionada para o atleta, né? E aí você pergunta aonde que comeu, quem fez a comida, se a mastigação é boa, se a digestão é boa. Você tem que perguntar se tem alguma preferência, aversão a algum alimento, intolerância, alergia. Hoje você tem que ver bastante a função intestinal. Quando você vai tratar um atleta, você tem que tratar primeiramente, começar pelo intestino, porque é no intestino que a gente absorve tudo. Então, se você tem um intestino saudável, né, você vai absorver os alimentos 100%. Tanto os alimentos quanto os suplementos. Então, se você tem um desequilíbrio, uma disbiose, que é um desequilíbrio na microbiota intestinal, né, aquele seu atleta, ele não vai absorver. Ele vai ter uma dificuldade de absorção. Então, a primeira demanda de um nutricionista é o quê? É começar pelo intestino, não é? Que é um dos órgãos mais importantes, é o intestino. Você começa já equilibrando o intestino daquele atleta, porque depois de um mês, né, tudo que você passar, que você mudar, né, tentar inserir alimentos novos, né, suplementos, ele vai ter uma excelente absorção. E depois de tudo isso eu procuro saber que suplementos, que medicamentos. Então é bastante trabalhoso a nutrição esportiva. Você tem que saber tudo. Depois eu faço a avaliação antropométrica das medidas, das circunferências, para produzir o relatório, né?
aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Um relatório para um nadador aqui da categoria infantil e um da categoria absoluto. Rapidamente aqui a gente usa, né, protocolos diferenciados porque são idades, né, diferentes. Então você faz todos os protocolos de acordo com as fórmulas, né, diferenciadas, né, do Slaughter, do Pollock. E você vê que o nadador de base aqui, eu peguei um exemplo desse, ele está com a gordura moderada, o percentual de gordura dele estava moderadamente alto. Eu escolhi dois assim dos meus que eu atendo. O percentual de gordura dele estava moderadamente alto. E eu fiz o cálculo dele para as necessidades energéticas dele. E a necessidade dele era mais ou menos de 3.100 calorias. E já o nadador de alta performance, né, pela tabela, que é um outro protocolo, ele estava com percentual de gordura de 10. E o ideal para o nadador olímpico, né, absoluto, é que o percentual de gordura esteja na faixa entre 6% a 8%. E ele estava com 10%. Pois bem, então, no nadador de base, como ele estava com a gordura moderadamente alta, né, ele consumiu no recordatório, porque no dia que eu faço lá minha anamnese, eu vou lá, o que é que você comeu um dia antes? Aí ele me fala tudinho, eu jogo no programa, e esse programa de nutrição me calcula, né, a alimentação dele, quanto que deu? 2.800 calorias. Só que ele comeu, qual é a necessidade dele? Que estava no slide passado, 3.174 calorias. Ele comeu a menos da necessidade dele, 5,5%. Só que ele estava o quê, gente? Moderadamente alto, né? Ele precisa de quanto? 3.174. Ele ingeriu 2.800 abaixo, mas como ele está alto, então a gente faz um balanceamento. É toda uma alquimia que a gente faz ali. Ah, não, mas Nutri, você falou que eu preciso de 3.100. Eu quero 3.100 na minha dieta, mas, meu amigo, você está alto. Seu percentual de gordura está alto. Aí eu vou mexer na sua dieta, né, para dar um valor, né, para tentar baixar esse percentual seu de gordura. E o nadador de alta performance, ele tem 2 treinos. Num treino, ele precisa de 3.400 calorias. E quando ele tem 2 treinos por dia, ele precisa de 4.000, quase 4.500 calorias por dia, quando ele tem treino de dobra. Ele comeu 3.400. A necessidade dele, no dia que eu fiz o recordatório, foi de 3.400 calorias. Mas você imagina assim, foi num dia de treino, ok, mas se ele consome isso num dia que tem 2 treinos, vai faltar quanto, gente, para ele? Quase 20% a menos da necessidade dele. Vai faltar para vocês na água. Quando você estiver lá na série ali, ó, faz isso, eu quero série para tanto. E ele comeu a menos. 20% da necessidade dele. Então, é um trabalho, a nutrição esportiva é trabalhoso, né? Você fazer, você calcular, tá? E eu fiz questão de mostrar um pouquinho aqui, né, a diferença entre esses 2 parâmetros aqui, tá? Então, no nadador de alta performance, eu acabo fazendo uma dieta para ele que contemple, assim, uma dieta que ele vai conseguir se alimentar e suprir o dia de um treino e o dia com 2 treinos. Tá? E eu sempre falo para eles que dieta mais treino, mais descanso é igual a resultado. Se você se alimenta bem, né? Se você tem o descanso, né, recuperador, o sono recuperador. Se você tem o treino ideal, você vai ter o resultado. Então, essas adequações nutricionais, a gente também, o nutricionista esportivo, ele tem que fazer. Seu atleta é o quê?
Eu não posso dar a mesma dieta para o seu atleta aqui. Aquele lá nada 50, aquele outro nada 200, aquele outro nada 1.500, 800. Como o Canhone aqui, né? Nadava 800. Eu não posso dar a mesma, né? O trabalho, como eu já falei, ele é individualizado, né? Porque existe toda essa adequação aqui. Tem um trabalho de força também, gente, né? O trabalho de força. Então, toda a evolução do treinamento. Então, por isso que eu falo mais uma vez, nós nutricionistas, nós precisamos de vocês. Porque se eu pego um atleta e eu não tenho conhecimento de nada disso, vai ficar difícil, né? A gente trabalhar em cima do objetivo, que vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês. Então você vê aqui essa foto aqui, né? Ó, o César Cielo, que é um velocista, isso foi na época que eles eram do Flamengo e ganharam o revezamento, né? O revezamento. Léo, que é um nadador de meio fundo e fundo, e o César Cielo, que é um velocista, né? Nato. Então, essa necessidade aqui, você tem que ver o gasto energético de cada atleta, né? Você vê que a maior dificuldade do nutricionista esportivo é essa. Saber adequar, fazer essa adequação, porque o trabalho é individualizado, né? As dificuldades são essas, porque eu vou usar protocolos diferenciados, cada um tem sua especificidade, por mais que seja do mesmo esporte na natação, né? Cada um tem sua intensidade de treinamento. E olha só aqui, se você não toma seu café da manhã, se você não dorme direito, se você não consome o carboidrato adequado, né? Se você tem pouco glicogênio muscular, se você não usa carboidrato durante o treino, né, através de uma suplementação, você vai ter pouco rendimento no treino. E se você tem pouco rendimento no treino, como é que você vai querer ter resultado, né? Porque não adianta. Seu resultado está todo dia na sua piscina de treino, né? Sua prova está todo dia lá. Não adianta você treinar meia boca. Não, eu treinei. Não, mas lá na competição, meu resultado vai sair. Não vai sair. Você tem que trabalhar todos os dias, né? Trabalhar bem, né? Trabalhar bem para você poder ter resultado. Porque sua competição está todo dia na sua piscina de treino. Você só vai fazer na competição o que você treina. Só. Aqui, gente, aquela foto ali é de Toronto, dos meus atletas olímpicos que eu acompanhei lá no Rio, acompanho até hoje, sou nutricionista deles, o Brando Almeida, Leonardo de Deus, que é o meu filho do meio, e o Thiago Simon também. Aqui essa foto foi em Toronto, no Pan-Americano, tá? Então eu oriento esses atletas, né? A orientação nutricional, ela dá vantagem competitiva, isso é certo, né? Ela melhora a performance do atleta. Então, como vocês podem ver, não, volta lá. Então, esse atendimento a atletas e aos nadadores, esse planejamento dietético, eu consigo potencializar o resultado deles, né? Quando o atleta segue e quando o atleta faz tudo direitinho. Vocês veem pelas fotos, né? Infelizmente, na Olimpíada do Rio, eu entreguei meus atletas em condições de pronto para. Eles estavam com peso ideal, eles estavam com percentual de gordura adequado, eles estavam com a massa muscular adequada, né? Eles estavam todos prontinhos, mas infelizmente não sei o que é que aconteceu, né? A maionese meio que desandou e foi a seleção inteira, né? Eu acredito que tenha sido um erro de planejamento aí com a seleção brasileira de natação. Mas eu posso afirmar para vocês, eu afirmo categoricamente, como nutricionista, que meus atletas, eles estavam prontos para dar o
o seu melhor no Rio. Mas, infelizmente, vocês que são do meio sabem, né? As Olimpíadas ocorreu em horários, né? Que muito tarde os atletas não vinham treinando no horário que iam competir. Então, os hormônios, isso desregula. Então, a alimentação, gente, depois que eu faço todo aquele perfil corporal, né, o plano alimentar, então eu faço essa dieta balanceada, né, dos nutrientes, de proteínas, de carboidratos, de lipídios. Isso é muito importante, esse aporte exato, gente. Os horários ideais para alimentação. Porque já pensou, eu passar uma alimentação para você, Marcelo, você ir nadar. Ai, eu tô com a barriga cheia, você vai nadar. A natação é um esporte que você nada horizontal, né? E você às vezes não teve um tempo hábil para digestão. Então aquilo você vai e você gira, volta na borda da piscina, aquilo dá refluxo. Então você tem que ter um entendimento, a especificidade, né? Fazer uma dieta, regular os horários, tudo isso é muito importante, né? E tem que ser individualizada. Eu já falei desde o início, né? A nutrição esportiva, ela é individualizada por conta dessas diferenças de categoria, de faixa etária, de nado, né? Aqui, uma dieta balanceada, nutricionalmente equilibrada, vai garantir boas condições metabólicas, físicas, né? E vai melhorar a sua performance. Olha, o atleta fica esgotado, gente. Eu utilizei bastante foto do meu filho, porque aí eu posso botar, né? Ninguém, não vou ser processada, né? Então, manter a alimentação saudável é fundamental, né?